pra gente. Agora, tem um detalhe que é muito importante da gente falar, que é o seguinte: quando a gente fala de resolução, quando a gente fala de detalhe de imagem, essas coisas todas, gera-se muita dúvida, né, em termos de qual que é a melhor máquina. Isso é uma coisa um pouco difícil, porque a gente tem que estar pensando não só na parte de qualidade de imagem, mas como é que eu chego na qualidade de imagem. Então é muito interessante para mim quando eu vejo, por exemplo, fabricantes competindo entre si, falando assim: olha, você tem que comprar a minha máquina, porque a minha máquina ela tem a melhor resolução, a minha máquina tem o melhor software, a minha máquina ela é melhor que a do meu concorrente porque eu tenho menor voxel. Então eles vão tentar sempre estar jogando, vamos dizer assim, parâmetros, né? Olha, a minha máquina é muito melhor, o meu voxel é muito melhor, então a minha resolução é maior. Ou a minha máquina, ela dá um giro de 600 graus ao redor da cabeça do paciente, então a minha máquina é melhor. Eles estão sempre jogando parâmetros, um parâmetro ali, um parâmetro lá, para tentar justificar por que uma máquina é melhor que o outro. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Para eu chegar nessa alta resolução da Morita, e para a gente ter principalmente um resultado constante, a gente tem que sempre estar pensando no que eu chamo dos 4 princípios de imagem. Tá? Então, o que é o princípio de imagem? É muito fácil de eu chegar para vocês e falar assim: olha a resolução da Morita, olha que coisa maravilhosa, essa qualidade de imagem é linda, vocês vão ter esse resultado fenomenal. Mas isso não é justo, não é assim que a gente tem que comparar a máquina. Minha opinião, como radiologista e como uma pessoa que teve um privilégio de trabalhar com mais de 15 máquinas diferentes ao longo da minha carreira, né? Quando eu saí do departamento aqui de Louisville, a gente estava rodando 10 tomógrafos diferentes ao mesmo tempo. Uma coisa que eu aprendi com essa experiência foi o seguinte: quando a gente está pensando em máquina, pensando em tomografia, a gente fala em 4 princípios. O primeiro princípio é o princípio da aquisição. Como é que eu faço a aquisição da imagem nesse tomógrafo e como é que eu faço a aquisição de imagem num tomógrafo diferente do concorrente B, do C e do D? Existem diferenças muito grandes no componente de aquisição. Depois que eu adquiro a imagem, como é que eu faço para corrigir essa imagem? O que eu tenho dentro do meu tomógrafo que me permite corrigir essa imagem? Por exemplo, tirar um ruído, né? Melhorar um artefato, fazer um enhancement de osso, de você melhorar os contornos das imagens. Depois que eu adquiri uma imagem, depois que eu fiz a correção da imagem, eu tenho que pensar o seguinte: como é que eu navego nessa imagem? Que ferramentas que eu tenho, né, para fazer a navegação do volume? Como é que eu vou cortar e navegar esse volume? De cima para baixo, baixo para cima? Como é que eu vou trocar vamos dizer, a minha espessura do corte, a minha espessura de navegação, até eu chegar onde? Na interpretação do exame. E tudo o que acontece na interpretação vai ser altamente dependente desses 3 primeiros pilares. Eu só chego a uma interpretação de excelência se eu tiver uma aquisição de excelência, uma correção de imagem de excelência e uma navegação de excelência. Se eu não tiver esses 3 princípios, as chances são que eu não vou ter uma boa interpretação. Então, o que acontece? Quando a gente vai na literatura mundial, a gente sabe que a Morita é líder mundial em qualidade de imagem. Certo? Isso não é uma opinião, ela é uma empresa que ela é dedicada a essa parte de qualidade de imagem. Né? Uma das coisas que a gente sabe é que, por exemplo, quando a gente está lidando com tomógrafos, a qualidade do sensor, a qualidade do tubo de raio-x faz uma diferença muito grande, porque apesar de a gente estar falando de tomógrafos com Unibem, eles são completamente diferentes uns dos outros, da forma que eles são fabricados, componentes que estão dentro dele, é como se a gente estivesse comparando carros. Entendeu? Um Fiat Uno é diferente de uma Mercedes, mas eles são chamados carros igualmente. Mas por que a Morita leva a ter essa resolução tão alta? Né? Qual que é o diferencial maior da Morita? Na minha opinião, o que faz a Morita ser uma máquina de excelência é o fato de que é uma máquina muito fácil de você usar, principalmente quando a gente está lidando com esses 4 pilares de imagem. Então, olha que interessante quando a gente está comparando máquina. Isso aqui são brochures de diferentes tomógrafos, certo? De diferentes fabricantes. E quando você vai comprar essa máquina, isso aqui vai ser o brochure que eles vão te dar, né? Vai ser o panfleto que eles vão te dar para falar da máquina. Então, olha que interessante. Quando você olha para essas imagens aqui, o que eles têm em comum? Né? Fora demonstrando como é que esses pacientes são colocados no tomógrafo. O que eles têm em comum é o seguinte: olha quem é o paciente. O paciente, nesse momento, vai ser o quê? Vai ser uma supermodel, uma modelo muito bonita, magrinha, com um pescoço que realmente não tem como você errar. Não tem problema nenhum você fazer imagem com um paciente desse. Por quê? Porque o pescoço é grande demais, parece uma girafa, não tem problema. Você vai conseguir posicionar qualquer paciente desse aqui em qualquer máquina, sem problema algum, certo? Então, até aí tudo bem, eu estou posicionando a modelo aqui, vou posicionar na máquina, vou apertar o botão, vou ter uma imagem legal, ótimo. Mas eu não vejo dessa forma. Vocês, como donos de centro de radiologia, né, como pessoas que trabalham com uma população muito heterogênea, de várias formas, mesma coisa que você, Frederico, aí no seu consultório, tenho certeza que você lida com paciente de 90 anos de idade, com criança com trauma, você tem uma população muito diferente que você atende. O que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte: olha só, o seu tomógrafo é lindo, maravilhoso, mas se um paciente, vamos dizer assim, de 400 quilos, uma cadeira de roda, entra na sua clínica, você consegue fazer uma imagem nele? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo. Então, quando eu começo a enxergar uma máquina, eu começo a observar quais são os detalhes que essa máquina tem, eu vou estar sempre pensando no qual é o pior paciente que eu posso ter e se eu consigo fazer uma imagem, uma aquisição de excelência nesse paciente. Certo? Então você está vendo aqui, um homem de 400 quilos que não consegue ficar em pé, está numa cadeira de roda e eu estou fazendo a imagem dele. Está vendo que a máquina não está batendo no ombro desse paciente? Não está. Olha esse outro aqui, o paciente de novo, cadeira de roda com escoliose. Eu consigo fazer uma tomografia nesse paciente, eu consigo fazer uma panorâmica nesse paciente. Eu consigo fazer isso com todas as máquinas do mercado? Não consigo. Eu não consigo. Esse é um diferencial onde a Morita ela está muito à frente dos concorrentes
quando a gente está falando do quesito aquisição.